Olhando para a Bíblia e olhando para a história da igreja, a gente consegue ver que Deus fez coisas grandiosas, coisas maravilhosas no decorrer da história. Não só no período da Bíblia, não só nos textos sagrados nós vemos isso, mas nós vemos isso nos textos históricos, nesses 2000 anos que nós temos de igreja cristã no mundo. E nós vemos Deus realizando grandes prodígios, grandes maravilhas, curas, corações sendo quebrantados, os cativos sendo libertos. Grandes coisas fez o Senhor, isso nós não temos dúvida. E eu creio nesse Deus que faz. Mas a verdade é que o Senhor, Ele sempre faz através de pessoas. Deus pode realizar qualquer coisa, Ele é Deus, Ele é onipotente. Mas Ele escolheu nos usar para fazer a sua obra nessa terra. Ele escolheu nos usar para ser as suas mãos, os seus pés, a sua boca nessa terra. E o Senhor está conclamando, como lá em Isaías capítulo 6, quando o profeta tem a visão do trono de Deus, e ele ouve uma voz que dizia: quem irá por nós? Quem enviarei? E o profeta responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E hoje ainda o Senhor está conclamando: quem irá por nós? Quem eu enviarei? Esperando aqueles que irão responder esse chamado, esperando aqueles que vão dizer: Senhor, eis-me aqui. Nós precisamos, irmãos, nos levantar e voltar ao evangelismo, voltar a uma visão missionária, a um foco em missões. Deus age poderosamente quando a igreja está cumprindo o seu propósito. E qual que é o propósito da igreja? Qual que é a missão que o Senhor nos deu? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, fazei discípulos. Essa é a nossa missão, irmãos. A nossa missão é levar o reino de Deus para todos os lugares possíveis. Para dentro das casas, para dentro dos escritórios. É levar o reino de Deus para dentro dos hospitais. Levar o reino de Deus para dentro das câmaras de deputados, senadores, vereadores. Levar o reino de Deus por onde nós andarmos, por todos os lugares. Nós somos embaixadores do reino, irmãos. Nós vivemos por esse reino. Nós somos cidadãos do reino de Deus, antes de nós sermos cidadãos brasileiros. Porque o nosso Pai é Cristo, nosso Pai é Deus. E Ele nos comprou com o seu precioso sangue. E às vezes, irmãos, eu me pergunto o que eu tenho feito pela igreja. Será o que eu tenho feito pelo reino de Deus? Faça essa pergunta para você também. Quando você tiver um tempo, tire um tempo para meditar sobre isso. O que eu tenho feito para o reino de Deus e pelo reino de Deus? E você lembra de como é o seu relacionamento com as pessoas, no seu trabalho, na sua família, com seus colegas, os seus vizinhos. Você tira um tempo para meditar sobre essas coisas. E você pensa e procura cuidadosamente: o que eu tenho feito? O reino de Deus está entrando na minha família, de fato? O reino de Deus está entrando no meu trabalho? O reino de Deus está na minha rua? O reino de Deus está no meu bairro? O reino de Deus está aqui comigo, onde eu estou? Eu tenho levado isso? Sabe, irmãos, às vezes as pessoas olham muito para o altar e acham que por a gente estar servindo já está fazendo muitas coisas. Porque realmente quem está pregando aqui é visto, quem está cantando aqui é visto. Mas sinceramente, eu confesso aos irmãos, eu faço muito pouco. Eu faço muito pouco pelo reino de Deus. Mas eu estou cansado de fazer pouco. Eu estou cansado de ficar sem fazer nada praticamente. E eu creio que seja o Espírito Santo nos incomodando, seja o Espírito Santo nos despertando, para que nós possamos fazer mais. Porque tem muito ainda o que se fazer, irmãos. Queria que você lesse comigo o texto de Mateus capítulo 9, versículo 35. Mateus 9, 35.
Jesus ia passeando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém. Irmãos, o coração de Jesus, ele se compadecia pelas multidões, pelos perdidos. O texto diz que Jesus vinha já pregando para multidões, ele já vinha pregando de cidade em cidade, em sinagogas, curando pessoas. A vida de Cristo, cara, a vida de Jesus foi um ministério incansável. E ele vinha, quanto mais ele andava, mais pessoas ele via precisando, mais multidões ele via desamparadas, aflitas, como ovelhas fora do aprisco, ovelhas sem pastor. Quanto mais ele fazia, mais ele via que havia necessidade de fazer mais. E o Senhor, com o coração compadecido por essas pessoas, ele desejava curá-los, irmãos. Ele desejava salvá-los, libertá-los, restaurá-los. E o Senhor confiou a nós essa missão. Ele confiou a nós o dever de ir evangelizar, de ir apacentar as suas ovelhas. Sabe, quando Pedro reencontra com Jesus após a ressurreição, e Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. E Jesus responde para ele: apacenta as minhas ovelhas. E mais uma vez ele pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: eu te amo. E ele: apacenta as minhas ovelhas. E 3 vezes o Senhor diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Se nós amamos a Deus, se nós amamos a Jesus, nós temos que obedecê-lo. E o que Ele está nos pedindo é: apacente as minhas ovelhas. O nome da nossa igreja, irmãos, é profético. É um nome profético. Comunidade Cristã Apacentar. Que nós possamos realmente honrar esse nome. Que nós possamos realmente fazer, se cumprir esse nome profético nessa cidade, nesse bairro. Porque nós somos chamados para isso, para sermos apacentadores. E o Senhor, Ele olha para aquelas multidões e Ele vê quanto trabalho ainda precisa ser feito. Ele já vinha incansavelmente pregando, ministrando, curando, libertando, expulsando demônios, mas as multidões parece que não acabavam. As multidões não acabavam. E Ele olha compadecido e diz: grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Mas orem, peçam ao Pai que Ele envie mais trabalhadores. Sabe, irmãos, estão aqui os trabalhadores. Estão aqui os trabalhadores. É no meio daqui da igreja, no meio da igreja que vão se levantar esses pastores de ovelhas. Esses apacentadores estão aqui. O Senhor te escolheu, o Senhor me escolheu. O Senhor escolheu a sua igreja para fazer essa obra na terra. Mas, irmãos, não é à toa que o Senhor usa o termo trabalhadores e o termo seara. Não é à toa, porque Ele estava dizendo que é um trabalho, exige esforço, exige luta, não é moleza cumprir o ministério a qual fomos chamados. Não é molezinha, irmãos. Sabe, o Senhor chama de trabalho. E é um trabalho mais do que eu sozinho posso fazer. É um trabalho mais do que o pastor Márcio sozinho pode fazer. Sabe, não é um trabalho só para mim, só para o pastor, só para o irmão Nelson, só para os diáconos, irmão Galcivan, irmã Lídia, irmã Cruzinha, irmão Evandro. Não é um trabalho só para os líderes da igreja. Irmão, se você está aqui, você é um escolhido. E se você ainda não está pronto para cumprir essa missão, mas você está em preparação, você precisa estar pensando no ministério, você precisa estar se preparando. Se você ainda não está preparado, você precisa estar se preparando,
porque grande é a seara, mas são poucos os trabalhadores. Nós precisamos nos levantar, irmãos. Nós precisamos rogar a Deus que Ele levante ministros, missionários, profetas, evangelistas, pastores, mestres, porque ministério é serviço. Ministério é servir, é trabalhar para o reino de Deus, para o avanço do reino de Deus na terra. E tem uma multidão lá fora, irmãos, esperando para que você se levante e você vá ao encontro dela para anunciar as boas novas do reino de Deus. Não fique esperando ser chamado para subir aqui no altar, subir aqui no púlpito para pregar. Tem uma multidão lá fora, irmãos. Sabe, existem muitas pessoas que de fato elas vão rejeitar o reino de Deus. Elas não vão querer te receber, elas não vão querer te ouvir. Mas mesmo assim, grande é a seara, poucos são os trabalhadores. O Senhor estava dizendo, tem mais trabalho do que tem pessoas trabalhando. Tem mais trabalho do que uma pessoa poderia fazer, ou de que todos vocês aqui poderiam fazer. O campo é grande, irmão. Mas sabe, às vezes as pessoas estão brigando por um ministério aqui em cima e estão ignorando essas multidões de aflitos e desamparados e ovelhas sem pastor lá fora. Mas tem uma multidão e é o tempo de você se levantar e ir até elas. É o tempo de nós sairmos do descanso, da nossa zona de conforto, pegarmos a nossa Bíblia, irmãos, que é a nossa espada, irmos para o campo. Tem muitas cadeiras vazias aqui ainda, dentro dessa igreja. Tem muito trabalho a ser feito. Às vezes as pessoas dizem, a gente não tem oportunidade. Oportunidade, irmãos. Filipenses 1, quando Paulo estava preso, ele escreve aos filipenses dizendo, meus irmãos, eu estou aqui preso, mas isso é até bom, porque agora toda a guarda pretoriana sabe que eu estou aqui por causa do evangelho. Paulo estava dentro de uma prisão, ele estava evangelizando a prisão, irmãos. Ele estava preso, ele não estava preso na verdade, como eu vi um pastor, Ricardo Massai, lá de Imperatriz, ele disse uma vez, ele disse, Paulo não estava preso, na verdade ele estava totalmente livre, ele estava dentro de uma prisão libertando cativos, porque ele tinha o Espírito Santo, irmãos, ele tinha consciência do seu chamado e da sua missão, sabe, Paulo dentro de uma prisão fez aquilo tudo, quanto mais nós aqui temos um campo como esse, mas o que nós temos feito? Será que temos cumprido a nossa missão? É tempo de agirmos, irmãos. Sabe, Charles Spurgeon diz uma frase muito interessante, muito profunda, muito forte. Ele diz, se os pecadores serão condenados, que pelo menos pulem para o inferno passando por cima dos nossos corpos. Se perecerem, que pereçam com os nossos braços e mãos tocando os seus joelhos, implorando que fiquem. Se o inferno tiver de ser cheio, pelo menos que seja cheio, apesar dos nossos esforços, e que ninguém ali entre sem estar avisado e sem que se tenha intercedido por essa pessoa. Se alguém vai para o inferno, que ele não vá por não ouvir a palavra, irmãos, que ele não vá sem ser avisado, que não seja pela nossa omissão. Esse é o verdadeiro evangelho, irmãos. Nós precisamos nos compadecer das almas que estão sendo perdidas. Não dá para nós nos conformarmos com a quantidade de pessoas se perdendo nesse mundo. Houveram períodos da história em que o evangelho cresceu exponencialmente, e houveram momentos em que o evangelho diminuiu de forma absurda. Mas a igreja não pode parar. Seja qual o tempo for, não pode parar de forma alguma, irmãos. Nós não podemos nos conformar. Eu sei que não cabe a nós arrastar as pessoas para o reino de Deus. Não cabe a nós obrigar as pessoas. Pode ser que elas não me ouçam, pode ser que elas não te ouçam também. Mas, irmãos, a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se não pregarmos, como crerão
Como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos continuar a obra, porque o trabalho é grande, irmãos. O trabalho é grande. 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, versículo 24. É, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Isso aqui Paulo escrevendo na carta aos Coríntios. Ele escreve: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos nos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e passei sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Sabe tudo que Paulo passou, irmãos? O preço que ele teve que pagar para conseguir colher os frutos que ele colheu. E nós queremos colher frutos sentados? Nós queremos colher frutos dormindo, assistindo Netflix, mexendo no celular? Você viu o zelo que Paulo tinha, passando por todas essas dificuldades, o que ele diz no versículo 28, além disso tudo eu enfrento uma pressão interior. Qual é essa pressão? É medo, é o que? Preocupação com a igreja. Ele não estava preocupado se ele ia morrer, se ele ia passar fome, se ele ia ser perseguido, ele estava preocupado com as igrejas. O tempo inteiro, irmãos, Paulo lá em Filipenses, ele estava preso e ele estava dizendo para a igreja de Filipos: alegrem-se no Senhor. Mais uma vez eu repito, alegrem-se no Senhor. Se eu estou preso aqui é para cumprir um propósito. Se eu estou passando por isso daqui, tem um propósito, irmão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. E qual o preço que nós temos pago? O que nós temos feito para o avanço do reino de Deus? É por isso que eu disse aqui no começo, irmãos, quando eu olho o que eu fiz nada. O que eu fiz para o avanço do reino de Deus? E eu faço essa pergunta para você refletir com sinceridade e pense cuidadosamente em cada aspecto de oportunidades que você perdeu, de negligências e omissões, de pecados que você cometeu, de relacionamentos que você queimou pontes, e pense cuidadosamente o que eu tenho feito pelo reino de Deus. Nós temos uma missão, irmãos, e não é brincadeira essa missão. Nós cristãos ocidentais, modernos, nós não temos a consciência que a igreja primitiva tinha do que é uma missão. Existem hoje, irmãos, missionários que estão passando por aquilo ali que nós lemos Paulo falar. Porque tem muita gente que fala, isso aí foi em outro tempo, isso aí foi outra época. Não vale para nós hoje, vale. Existem hoje pessoas vivendo exatamente o que Paulo descreveu. Pessoas que estão sendo mortas, pessoas que estão sendo decapitadas, pessoas que estão sendo apedrejadas, perseguidas, por causa do Evangelho. Porque eles entendem que Deus entregou uma missão a eles.
Sabe, quando um exército normal, ele recebe uma missão dos seus comandantes, eles levam com toda a seriedade. Eles não podem simplesmente dizer, eu não vou fazer. Uma pessoa, depois que ela é convocada ao exército, ela não pode ser um desertor. Se ele for um desertor, ele pode até morrer. Mas o exército de Cristo tem uma quantidade absurda de soldados desertores, que não se importam, não querem cumprir as ordens do nosso general, do nosso capitão, que é Jesus Cristo. E esses irmãos, e Paulo entendia isso, e os irmãos que estão, os missionários que nós vemos por aqui, tem no Brasil, irmãos, tem nas nações, eles entendem muito bem o que é ser um missionário, eles entendem a seriedade disso. E o evangelho, ele passa a ter frutos, o nosso ministério, ele passa a ser frutífero, a partir do momento que nós realmente vivemos plenamente aquilo que nós pregamos. Porque se nós pregarmos sem convicção do que nós estamos falando, sem vivermos plenamente, não espere que tenha frutos, porque não vai ter. Sabe por que Paulo teve esses frutos e ele atingiu tantas e tantas gerações? Sabe, irmão, se você for parar para pesquisar qual é o autor que até hoje é mais citado em monografias e livros, não é Aristóteles, não é Platão, não é Kant, não é Marx, não é Hegel, é o apóstolo Paulo. Esse é o autor mais citado em monografias e livros acadêmicos. Esse é o autor que mais gerou literatura nesses 2000 anos para cá. Porque as palavras que Paulo pregou não eram palavras meramente humanas, e do coração dele, eram palavras do próprio Deus. Palavras que vão ultrapassar gerações e gerações e gerações e gerações, irmãos, e nunca ficarão ultrapassadas. Mas não somente a palavra, mas ele viveu aquilo plenamente que ele pregava. Nós lemos aqui o que ele passou, o que ele teve de enfrentar para poder anunciar a mensagem que ele carregava. Mas muitas vezes nós não queremos sacrificar uma noite de quinta-feira, e nós queremos que as pessoas acreditem que nós cremos em Deus. Como nós vamos convencer as pessoas, irmãos, do Deus que nós servimos, se nós fazemos quase nada para Ele? Paulo estava disposto a entregar a sua vida. Nós às vezes não estamos dispostos a entregar uma noite na semana. Achamos que um culto no domingo já é suficiente. Pronto. Queria abrir aqui o texto de Zacarias, capítulo 8, versículo 23. Zacarias 8, 23. Zacarias 8, 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Isso aqui é uma promessa da restauração de Sião. E Deus estava dizendo: haverá um dia em que as pessoas correrão até um judeu, segurarão na barra da roupa dele e falará: nós vamos com você, porque nós temos visto Deus em você, nós ouvimos que Deus está na sua vida. Pessoas de todas as nações, de todas as línguas, virão até o povo de Deus, dizendo: eu quero ir com vocês, porque eu tenho visto, eu ouvi falar que Deus está aqui no meio de vocês. Mas antes disso daqui, Deus tinha feito uma exortação ao seu povo. Versículo 16. Eis o que devem fazer
Falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo e não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Antes das pessoas virem buscar a Deus, nós precisamos viver o Evangelho de verdade. Deus precisa de fato resplandecer sobre nós. Nós precisamos de fato ser aquilo que Jesus disse, luz do mundo. E aí então, irmãos, chegará um dia em que as pessoas virão e dirão: eu quero andar com você, eu quero seguir você junto nessa caminhada, porque eu tenho visto a paz que você carrega, eu tenho visto a integridade que você tem, a sua honestidade, eu tenho visto o quanto sua fé é inabalável, eu tenho visto o quanto você tem zelo e amor pelas pessoas, eu tenho visto a sua retidão e a sua justiça, e o brilho de Deus irá resplandecer sobre o seu povo, irmãos, de modo que as nações irão olhar, pessoas irão se render. O texto não está dizendo aqui nem que eles estariam indo anunciar, mas que pessoas de todas as nações viriam até um judeu, segurariam na sua roupa e diriam: queremos ir com vocês. Mas para isso era necessário purificação do povo de Deus. Para isso é necessário nós vivermos plenamente a mensagem que nós pregamos. Aquilo que nós pregamos, irmãos, tem que ser vivido. Precisa ser vivido. Queria que o Valdinar colocasse aqui um vídeo. Que você prestasse bastante atenção, irmãos, nesse vídeo. O vídeo... Os norte-coreanos diziam: os cristãos são... da ONG Missões Portas Abertas. Os norte-coreanos diziam: uma instituição missionária que tem enviado missionários, sustentado milhares de missionários ao redor do mundo. E muitas vezes nós nem temos ideia das coisas que esses homens de Deus passam. Os norte-coreanos diziam: os cristãos são as piores criaturas. Proferir a palavra Jesus era uma sentença de morte. Ren Yu, cristã perseguida norte-coreana. Quando criança, algo que você ouve com frequência é: a Coreia do Norte é o país mais feliz para se viver. Como eles não estão expostos à mídia internacional, eles acham que o que ouvem é verdade. Me lembro da minha mãe preparando o café da manhã enquanto orava na cozinha. Naquela época, eu não conseguia entender o que ela estava sussurrando. Hoje, entendo que minha mãe tinha medo de contar sobre Jesus Cristo, porque colocaria todo mundo em risco. Então, ela faleceu sem ter a chance de nos contar sobre ele. Na Coreia do Norte, todo mundo é submetido a uma lavagem cerebral para ser vigilante um do outro, até mesmo do cônjuge ou dos próprios filhos. Os norte-coreanos são aconselhados a denunciar qualquer um que fale sobre coisas que não são ensinadas pelo governo. Quando meu marido escapou da Coreia do Norte em 1996, ele foi para a China. Lá, ele se tornou parte de uma igreja coreana na China. No entanto, um dos diáconos da mesma igreja o delatou a um oficial de segurança pública, e ele foi levado de volta à força para a Coreia do Norte, onde foi preso em um campo de trabalho forçado. A tortura que ele enfrentou foi realmente inimaginável. Mas mesmo em meio a condições precárias, sua única preocupação era com aqueles que não conheciam Jesus Cristo. E enquanto ele estava lá, Deus o ajudou a construir uma igreja clandestina na prisão. Quando eu e meus filhos visitamos meu marido na prisão, ele nos disse palavras que nos levaram a entregar as nossas vidas a Cristo. E desde então, passamos a orar sinceramente.
Depois que ele morreu, fugi da Coreia do Norte e encontrei uma igreja na China. Um dia, lendo a oração do Pai Nosso, eu realmente percebi que Jesus me salvou de todos os pecados. E a primeira frase dessa oração é: Pai Nosso que estás nos céus. Eu fiquei surpresa, porque ela soava familiar para mim. A minha mãe costumava sussurrá-la. Ah, a minha mãe era cristã. Eu percebi naquele momento. Quando fui para a prisão, vi logo de início que há uma cerca bem alta para que ninguém possa escapar. Desacreditada, eu entrei em lágrimas, mas o Senhor me disse: não se preocupe, vou te ajudar. Então, eu pedi uma zona segura e Deus preparou um lugar para mim e me tirou da prisão. Assim como o Rei Yu, milhares de cristãos na Coreia do Norte enfrentam a constante perseguição aos cristãos que acontece no país. Por medo, eles não compartilham a fé e, quando ousam fazer, correm grande risco de ser torturados e até mesmo presos em campos de trabalhos forçados. Mas a nossa oração e apoio ajudam a firmá-los como um só corpo. Quando vou ao exterior para dar testemunhos e encontro irmãos que passaram anos orando pelo nosso país, fico muito grata e sinto que Deus ama verdadeiramente a Coreia do Norte. Esse é um dos relatos, e são milhares os relatos de irmãos perseguidos mundo afora, em países comunistas, países muçulmanos. A Coreia do Norte até um pouco tempo atrás era número 1 de perseguição aos cristãos no mundo. Tem um relato, um testemunho, não me lembro agora quem conta esse testemunho, diz que essa menina diz que quando ela era criança, ela foi para a escola e as professoras da escola dela deram uma tarefa de casa para ela fazer, na Coreia do Norte. E a tarefa de casa era: olha, quando você chegar na sua casa, você vai procurar um livro de uma capa preta e que tem um desenho assim na frente, uma cruz. Mas você não pode contar nada para o seu pai. Isso é uma tarefa, é um dever de casa que é segredo. É uma prova que nós vamos fazer aqui. E eles falaram isso para as crianças na escola. E essa menina, quando ela chegou na casa dela, ela procurou em todos os lugares. Ela procurou no quarto, debaixo da cama, em cima do guarda-roupa, todo lugar. Até que ela encontrou uma Bíblia dentro da sua casa. E ela pegou a Bíblia, botou na bolsa, levou para a escola e chegou: professora, achei aqui, ó, o livro, eu ganhei a prova. A professora pegou o livro: parabéns, parabéns. Quando aquela menina volta para casa, os pais dela já não estão mais lá, irmãos. Já não estão mais lá. Já haviam sido levados para campos de concentração, porque é isso que os cristãos passam. E nós temos a oportunidade, liberdade, vivemos reclamando. Nós não temos convicção, irmão, do que cremos. Nós não cremos o suficiente. Irmãos, o Evangelho não é uma teoria, não é uma filosofia. O Evangelho é a palavra de Deus. O Evangelho, ele tem poder para ressuscitar mortos, para curar enfermos, para restaurar famílias, para libertar os cativos, para expulsar demônios. O Evangelho é poderoso, irmãos. E se nós tivéssemos convicção o suficiente, nós veríamos grandes milagres acontecendo. Irmãos, que isso nos sirva de lição, que isso sirva para nos despertar, e que nós possamos, a partir de hoje, nós possamos colocar em nossas orações esses irmãos que estão lá, porque nós como igreja precisamos sim dar um suporte por esses irmãos que estão enfrentando coisas tão terríveis, por amor a Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejam libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos.
O apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja de Tessalônica: orem por nós para que o evangelho se propague e para que nós sejamos libertos desses homens perversos. Nós precisamos colocar em nossas orações, irmãos, missionários. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Feche os seus olhos. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Ah, Senhor, nessa noite nós somos gratos a Ti por estarmos aqui mais uma vez e termos ouvido a Tua palavra. Ó Deus, que nós possamos sentir a responsabilidade, ó Deus, de estar levando essa palavra a outras pessoas do nosso bairro. Que nós possamos deixar, ó Deus, de ficarmos dando de coitadinhos dentro da igreja, dentro da nossa casa, até falando o que não deve para as pessoas que ainda não se converteram, para os nossos vizinhos, falando às vezes de defeitos da nossa igreja, falando de defeitos do Teu corpo, Senhor, mas que nós possamos levantarmos e estarmos olhando única e exclusivamente para o Senhor, que nós possamos a partir de hoje fazermos um concerto com o nosso Deus, de nos levantarmos e nos dispormos a obedecer o Teu ID, Senhor, a fazer aquilo que Te agrada. Senhor Jesus, que nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração e sairmos daqui já praticando-a, para que assim o Teu reino venha a ser expandido e que vidas sejam salvas através do Teu Evangelho e através também de nós, porque nós somos os Teus mensageiros. Ah, Senhor, que não nos falte a ousadia, que não nos falte o conhecimento da Tua palavra para estarmos levando a outras pessoas. Ah, Senhor,
eu serei. Que a graça do Senhor Jesus, Pai de multidões, que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo tocarei, esteja comigo, esteja com você, muitas esteja sobre a tua casa. E que nós possamos todos os dias, em todos os momentos, criarmos situações para falar do amor de Jesus, para levar o amor de Jesus para outras pessoas. Que o Senhor te leve em paz, te acompanhe até a tua casa, em nome de Jesus.